A produtividade de magistrados e servidores é divulgada semanalmente nos meios de comunicação do Tribunal de Justiça de Sergipe. Os dados comprovam que, mesmo com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a justiça em Sergipe continua sendo de excelência. Na área judicial, de 14 a 20 de setembro, os magistrados do TJSE produziram 5.038 sentenças, 4.189 decisões e 18.388 despachos. Os servidores cumpriram 149.085 atos. Na área administrativa, a produtividade é medida via Sistema Eletrônico de Informações, SEI. No mesmo período, foram gerados 591 processos e 4.172 documentos, além de 1.848 documentos recebidos via SEI. Os municípios, o Estado, as entidades da administração indireta, as empresas públicas e também as empresas privadas registradas em Sergipe devem obrigatoriamente realizar o cadastro para recebimento de citações e intimações eletrônicas no portal de acesso à Justiça do Tribunal de Justiça de Sergipe. Mais informações você acompanha agora na entrevista do diretor de Modernização Judiciária, Daniel Villanova. O que ela trouxe foi a regulamentação dos artigos 246 do Código de Processo Civil, 1050 e 1051. Esses artigos definem, no espírito do CPC, ainda em 2015, né, de trazer o processo eletrônico à luz, né, e regulamentar melhor procedimentos do processo eletrônico, trouxe a necessidade das empresas de médio e grande porte, assim como os entes federados e suas empresas públicas e privadas, de cadastrar junto aos tribunais de justiça uma forma de recebimento das comunicações eletrônicas, nelas incluídas as intimações e citações. As comunicações eletrônicas feitas nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, elas não alcançam, obviamente, aquelas intimações que já são feitas hoje pelo Diário de Justiça, né? Elas essa ferramenta, na verdade, ela vai ser utilizada para a realização das comunicações pessoais, né? Aquelas onde nós enviaríamos os correios ou oficiais de justiça, serão feitas agora de forma eletrônica, né? Então, os advogados não precisam se preocupar, porque as intimações deles ainda vão continuar sendo feitas via Diário de Justiça. Nada muda. Na verdade, nós já temos empresas cadastradas hoje nesse sistema, já temos municípios cadastrados hoje. O que nós estamos tentando com a Resolução 11, e aí é que vem a novidade dela, é justamente trazer uma abrangência maior da nossa base de usuários. Há exemplo do Tribunal de Alagoas, né, que também fez regulamentação semelhante, e já em alinhamento aos entendimentos recentes do STJ, de que essa obrigatoriedade pode sim ser exercida pelos tribunais, o que vai nos assegurar, enfim, o cumprimento do Código e diversas vantagens, como celeridade, economia. O prazo de cadastro já estava no Código de Processo Civil. Né? O Código de Processo Civil, no artigo 1050, no caso dos entes federados, e 1051 para as empresas, define o prazo de 30 dias de entrada em vigor do Código. Bem, o prazo já se passou há muito tempo, né? Não falamos nem mais novo Código de Processo Civil, já é o nosso Código de Processo Civil, não é mais novo. Mas a resolução, por entender que como os tribunais ainda estavam se adequando à realidade, justamente de como fazer o cadastro, a resolução ela define o prazo de 30 dias contado da publicação. E esse prazo se encerra no dia 13 de outubro. Né? Então, até o dia 13 de outubro, nós esperamos que todos aqueles que devem ser cadastrados nos termos do CPC sejam efetivamente vinculados. O espírito do Código de Processo Civil é pegar os procedimentos do processo eletrônico e sedimentar. Né? Nós já tínhamos a Lei 11.419, que continua válida, que trata dos processos eletrônicos, mas o CPC preferiu trazer para o Código, né, alguns dispositivos, inclusive inovadores, como é o caso da obrigatoriedade desse cadastro. Então, a obrigatoriedade vem dos dispositivos legais do CPC. Em caso de descumprimento, o CPC, embora não traga sanções, ele traz regras gerais de sanção para descumprimento de atos jurisdicionais. Então, vai depender de cada magistrado, obviamente. A resolução pede que os magistrados, no momento da petição inicial, verifiquem se é caso de cadastro ou não e intimem as partes para regularizar em 5 dias.
Mas caso não seja regularizado, no caso das intimações, nós vamos aplicar o entendimento do STJ de que há perda da prerrogativa de intimação pessoal, inclusive para os entes federados, né? Se os entes deixam de cumprir o que está disposto no Código de Processo Civil, eles perdem a prerrogativa de intimação pessoal, passam a ser intimados via diário de justiça. No caso das citações, como nós não faremos a citação via diário, obviamente, a aplicação genérica de ato atentatório à dignidade de justiça e embaraço ao cumprimento de determinação judicial. Nos demais casos, seria a aplicação do artigo 77 e 80, do inciso 4º de ambos, né? Que seria ato atentatório à dignidade de justiça e litigância de má-fé, mas obviamente depende da análise de cada caso pelo magistrado. A resolução apenas recomenda a avaliação desses dispositivos e, no caso concreto, o magistrado obviamente decidirá. Não é bem uma resistência. O CPC, quando entrou, ele não foi de cara aplicado. Os tribunais não passaram a exigir das empresas e dos municípios e estados o cadastro diretamente para recebimento de comunicações eletrônicas. No entanto, com a pandemia, nós vimos a necessidade de aprimorar as ferramentas do processo eletrônico. Embora nossos processos sejam eletrônicos, tem pontos deles que ainda são físicos, né, como as comunicações. E a pandemia dificultou bastante e trouxe um certo embaraço ao andamento do processo, justamente nesses pontos que ainda não são totalmente eletrônicos. E a presidência, embora já estivesse analisando a aplicação disso desde setembro do ano passado, assim como diversas outras medidas, viu justamente no afastamento social a oportunidade de trazer isso à baila e foi daí que saiu a Resolução 11. Mas não há necessariamente uma resistência, há uma falta de uso dos estados realmente, que tem sido modificada recentemente, a exemplo de Alagoas, que também está adotando essa medida, e dos recentes entendimentos do STJ sobre a questão da obrigatoriedade do cadastro. A ferramenta ela é utilizada por todo tribunal. O portal de acesso à justiça, né, ele hoje é utilizado por todo tribunal. Então, tanto processos do primeiro quanto do segundo graus, em andamento já iniciados ou novos, casos novos, serão abrangidos pela ferramenta, tá? Pela Resolução 11 de 2020. São benefícios de 3 ordens, basicamente, né? O primeiro é possibilitar a efetivação das comunicações, o que na pandemia houve um pouco de dificuldade, né? É óbvio que nós percebemos que durante a pandemia nem todos os oficiais de justiça poderiam desempenhar suas funções, os Correios também estavam assoberbados de serviço, que são justamente os meios que nós temos hoje, né? Para realizar os atos de comunicação para aqueles que não têm acesso às intimações eletrônicas no processo e nem convênios com o tribunal, a exemplo do Estado de Sergipe, município de Aracaju, que já tem convênios há alguns anos para receber essas intimações. Então, o primeiro ponto é realmente efetivar o processo, fazer com que o processo ande. O segundo ponto é um ponto econômico. Há uma economia para a população. O tribunal trabalha com verba pública, é dinheiro público, né? E toda a economia feita é economia também para a população. E a economia vem do menor uso dos Correios, da alocação dos oficiais de justiça para cumprimento de outros atos que precisam de sua presença e não para esses que podem ser dispensados. E o terceiro ponto é a celeridade. Para vocês terem uma ideia, os Correios hoje, pelo nosso contrato, eles têm até 30 dias para cumprir um ato. Pela comunicação eletrônica, isso é instantâneo. É óbvio que, pela Lei 11.419, nós temos o prazo de 10 dias para intimação presumida, mas tirando esses 10 dias, e se a pessoa quiser se dar por intimada ou citada imediatamente, já é feito sem essa necessidade de cumprimento dos 30 dias. E o prazo de cumprimento do oficial de justiça, ele também, geralmente, é maior do que o prazo para a realização da citação ou intimação eletrônica. O cadastro para fins da Resolução 11 de 2020 vai ser feito pelo acesso ao portal de acesso à justiça. Ele pode ser acessado por 2 caminhos, né? Pela aba de cidadão, no site do Tribunal de Justiça, nós temos o link Portal Page. E também, se descermos o site do Tribunal, a lista de portais, vamos ter também o link de acesso à justiça. Clicando em qualquer um deles, vamos ser levados ao portal de acesso à justiça,
onde temos aqui do lado direito os termos de credenciamento, algumas ferramentas de PDF, como conversor e divisor de arquivos, e as cartilhas, tanto para uso dos serviços quanto do próprio portal. Então, aquele que não possui cadastro, basta clicar no ícone ainda não sou cadastrado e realizar o preenchimento dos dados que serão solicitados aqui. Feito esse preenchimento, os dados são enviados à Divisão de Apoio ao Cidadão, que tem um prazo de 48 horas para efetivar o cadastro. O cadastro vai ser confirmado via e-mail, no e-mail que é informado pelo solicitante, e a partir daí ele já pode usar todo o serviço. Bom, para realizar o cadastro, eu preciso, antes de mais nada, imprimir o termo de credenciamento que está no portal de acesso à justiça, assiná-lo para poder juntar as documentações. Então, para a pessoa jurídica, nós temos o termo de credenciamento aqui, que deve ser preenchido, digitalizado para juntar ao formulário. Então, como exemplo, vamos usar um CNPJ genérico. Esse CNPJ não é válido para ninguém, apenas uma geração de acordo com os requisitos numéricos. E aqui nós vamos ter os dados necessários: o nome fantasia da empresa, razão social, classificação, lembrando que microempresa e empresas de pequeno porte possuem cadastro facultativo, o e-mail, que será o e-mail para o qual será enviado a senha de cadastro, né, e a confirmação, a senha inicial e os telefones de contato. Aqui a informação se deseja receber comunicação eletrônica, sempre sim, atual endereço da empresa e os documentos essenciais, dentre eles o termo de credenciamento que nós mostramos lá atrás. Caso não se tenha realizado a impressão, basta clicar aqui e o sistema vai abrir o mesmo termo de credenciamento disponibilizado no PAGE. Os documentos essenciais da empresa estão todos listados aqui: CNPJ, contrato ou estatuto social e demais documentos, todos devem ser anexados e enviados. Uma vez enviados, o tribunal realizará o cadastro em até 48 horas, com confirmação encaminhada para o e-mail que foi informado. Depois do intervalo, magistrados e servidores falam ao quadro Tem Sido Assim sobre uma nova rotina de trabalho. A gente volta já.